Gente, me sinto em casa, estou muito feliz mais uma vez de estar aqui com vocês. No 4º seminário de comunicação da FAMURS, eu tive a satisfação de estar aqui no 2º seminário como diretora de comunicação da Prefeitura de Campo Bom. Ano passado como coordenadora de comunicação da FAMURS, que a gente fez um evento muito bacana também, porque eu acredito realmente que a FAMURS é essa entidade que valoriza a comunicação. E esse ano, a convite do presidente Marcelo Arruda, a convite da comunicação da FAMURS, essa equipe querida, a Ellen, Camila, o Gui, que não está aí hoje, o pessoal todo. Então, assim, é uma alegria estar aqui com vocês e mais ainda para falar de uma pauta, de um tema que eu acho fundamental, que eu acredito ser fundamental. A gente fala muito de rede social, de marketing digital, de comunicação em todos os seus aspectos, mas a gente esquece de um ponto muito importante. Por trás de tudo, precisa ter planejamento e estratégia. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. E eu tenho a honra de ter ao meu lado, aqui de cara com ela. Nós temos um programa chamado De Cara com Elas, eu e a Vanessa Soares, uma jornalista também, mais de 16 anos aí trabalhando no setor público. Me honra estar aqui comigo hoje, vai estar dividido esse painel. Então, gente, vai ser muito mais um bate-papo, porque eu acredito que um seminário de comunicação, não vou ficar aqui me apresentando, falando meu currículo, nada. Eu acho que nós estamos aqui de igual para igual, todo mundo dentro das suas áreas, mas todo mundo com um objetivo, que é a comunicação pública. É isso que nos interessa e é isso que a gente vai falar hoje. Bom dia, então, pessoal. Obrigada pela acolhida, também agradecer a entidade da FAMURS, que é tão importante e significativa, né, para o nosso estado e que olha cada município de uma forma singular e com isso fortalece todo o estado. Agradecer também a presença da minha amiga aqui junto comigo, né, que me estendeu aí o convite e nós estamos, eu vi que o seminário vem falando muito de engajamento, conexão, nós nos conectamos de uma forma realmente muito significativa e eu acho que por isso que vem dando certo essa parceria e nós vamos falar um pouquinho também sobre isso, essa conexão, esse engajamento, o quanto ele é importante para que a gente consiga desenvolver o nosso trabalho como assessores de comunicação da melhor forma, sendo que o assessor de comunicação é um dos pilares mais importantes numa estrutura. Isso é fundamental, a gente também entender e se colocar nesse papel. Sem comunicação não adianta ter os grandes feitos, se a comunidade, se o cidadão não sabe que esses feitos estão sendo feitos. Olha, e aí tu traz algo que é muito importante e a gente já começa a abordar uma pergunta, um questionamento que eu faço. Todo mundo deve ter aí rede social da prefeitura, cuida da rede social do prefeito, enfim, de alguém a gente está cuidando da rede social. Vocês já se deram conta que a gente está cada vez mais correndo atrás do factual e a gente está esquecendo de comunicar, a gente está esquecendo de planejar, a gente está esquecendo da base da comunicação pública, que é estar com a pauta na população, que é estar galgado na expectativa do outro. A gente está com um olhar muito egocêntrico, gente. Eu acho que o seminário de comunicação é realmente para fazer esses apontamentos e a gente sair de um pedestal de eu sou comunicador, eu sei, para um olhar de eu tenho que entender que eu sou só um moderador. Esse é o meu papel, ser moderador, organizar o todo e fazer com que a população entenda o que eu estou comunicando. Ou será que a gente está muito mais preocupado com a curtida, com o post, só com o engajamento de rede social? Vocês acham que a comunicação pública é só isso? Mas vocês já se deram conta que como a gente está numa era de hiperconexão, de infosaturação, de polarização, meu Deus do céu, a gente já comunica só com 50% da comunidade, dependendo do lado político que a gente está, a gente fica no meio dessas crises todas. Qual é o meu papel? Acho que antes de falar até de planejar, de engajar, de tudo isso... Vou pegar essa carona aí, Nick. Não, e uma coisa muito importante, gente, que parece assim que é bobagem, mas é de suma importância, que o profissional de comunicação, ele tem que começar pela comunicação interna.
Se a gente tem, e eu vou falar bem de igual, mas picuinha com fulano que trabalha no gabinete, gente, esqueçam isso. Isso não é maduro, isso não é legal e isso não leva a lugar nenhum. Nós precisamos ser esse mediador. A gente vai ouvir todas as pontas, e que bom que nós estamos ouvindo, porque a gente vai ter soluções onde tu não tem informação, tu não pode gerar uma resposta, mas a gente tem que se postar no lugar de ser a pessoa que vai mediar isso, que vai ser legal, que vai gerar confiança dentro do gabinete. Então nós estamos falando muito aqui em rede social, que é fundamental, mas a gente esquece o principal, que é a comunicação interna. As pessoas que trabalham conosco, às vezes a gente sabe no gabinete, o prefeito, a prefeita tem um projeto, o secretário tem um projeto, mas as pessoas não sabem sobre o projeto. E não é a autoridade que vai nos pautar, nós temos que se colocar, nós temos que ser proativo de atrás disso. Mas o que está acontecendo? Porque só assim que a gente vai conseguir criar soluções e campanhas que vão falar mais adiante, para que isso seja solucionado. E aí eu pergunto para vocês, todos que estão aqui, vocês têm um plano ou vocês só reagem ao que acontece? Vocês já pararam para pensar nisso? Gente, eu tenho mais de 16 anos aí de bagagem de comunicação pública. Tive experiências de todos os aspectos. Já sofri muito, sei que não é fácil, porque eu sei que a realidade de muitas prefeituras é equipe. E aí, às vezes, é alguém que nem é da área, que vai se especializando no decorrer do andar da carruagem, e aí é o secretário querendo pautar. Aí é o prefeito, que claro, é o grande líder, querendo pautar. Todo mundo querendo pautar a gente. E como a gente lida com isso? Então, antes da gente sair focados no factual, não estou dizendo que não é legal o factual, o que eu estou trazendo a reflexão aqui para você, do que eu observo, do que eu sempre observei ao longo dos anos, e quando eu peço ministro consultoria, quando eu tenho a oportunidade de conversar com alguém da área da comunicação, eu digo, a primeira coisa, se apropriem da função que vocês estão. Se apropriem, tenham metodologia, busquem conhecimento, busquem especialização, para antes de vocês saírem trabalhando com factual, que é importante, traz autoridade, mas não gera conexão. E muitas vezes eu me indago assim, quem aqui não vai se identificar com o que eu vou trazer? Porque eu já passei por isso. Tem agenda? Posta outra vez, que estão pedindo para postar. O prefeito recebeu não sei quem, que é importante, é o empresário. Sobe o vídeo, sobe. É legal, sobe o vídeo, faz correndo o vídeo. Aí o coitado do videomaker, quando tem videomaker, se não é eu que faço tudo, tu que faz tudo, corre, sobe. Quem aqui não vai imaginando? Essa é a nossa realidade dentro das prefeituras. E como a gente lida com isso? Sugestão que eu dou por experiência. Eu vou trazer até um exemplo de Campo Bom. Vou trazer um exemplo de Campo Bom. Quando eu cheguei lá, tinha passado 3 diretoras de comunicação. E quando eu conversei com o prefeito Luciano Orsi, meu grande amigo hoje, que eu tenho um carinho gigante, ele disse, Monique, teu maior desafio não vai fazer comunicação, que isso eu sei que tu faz. Teu desafio vai ser organizar a bagaça. Ele falou assim pra mim. Não, e aí um adendo, porque nós sabemos como comunicadores que nós somos péssimos em planejamento. Porque é muito difícil um jornalista que planeja, porque é normal, gente, quem trabalha com a criatividade não tem a habilidade de planejar. Quem tem a habilidade de planejar mais são pessoas mais administrativas, financeiras. A gente trabalha mais com a coisa do criar e tal, mas por isso o planejamento é o diferencial. É o que te galga. Eu lembro que antes, gente, de eu implementar o planejamento na Prefeitura de Campo Bom, eu tive que criar uma estratégia para fazer com que secretários, com que todos os stakeholders, com que imprensa, com que todo mundo entendesse o planejamento que eu iria implementar. Vocês entendem a complexidade da coisa? Vocês, eu estou vendo os rostinhos, né? Todo mundo se identifica, é igual em todos os lugares, só é maior a equipe, é maior o município, tem mais complexidades, alguns têm mais crises para serem administradas. Já tivemos aí painéis legais falando sobre isso. Tem o marketing digital que a gente tem que mostrar, que a gente tem que estar o tempo todo postando, e a gente vive nessa rotina frenética. E aí eu volto a dizer, eu só consegui implementar e ter autoridade, implementar a comunicação, um plano de comunicação em Campo Bom, ter autoridade no que eu estava falando e respeito quando eu
planejei, eu mostrei que eu tinha um penso, que eu tinha uma metodologia, que eles podiam confiar no meu trabalho. Eu só consegui, de fato, fazer uma comunicação, que a gente sempre fala, uma comunicação pública. E a comunicação, isso é a essência da comunicação, que é criar conexão. A gente tem que parar de achar que é só o factual e criar conexão com a nossa população. Aquilo, será que faz sentido para essa pessoa que eu estou comunicando? Será que... uma comunicação clara, simples. É importante, planejada. As pessoas não gostam de mais, não se engajam, não se conectam com aquela questão técnica só. As pessoas nem entendem o técnico. O cidadão que está lá na ponta, o eleitor, ele quer saber o que isso vai impactar na vida dele. Exatamente. Essa é a pergunta principal quando vocês vão gerar conteúdo. Isso como vai impactar na vida do cidadão? Não adianta a gente criar, botar bonitinho, o prefeito, a prefeita para falar, e no papo. Isso não conecta mais. As pessoas não gostam disso. Hoje em dia é a questão humanizada. E por isso é tão importante nós termos esse entendimento. E começa com a comunicação interna, porque se tu é um assessor de comunicação que tu já não tem muito carisma dentro do teu ambiente de trabalho, tu já vai ter muito mais entrave. Então, nós já temos muitos entraves, então não vamos querer mais entraves na nossa vida. Então, assim, a comunicação, por isso que é importante a gente voltar a falar aquela comunicação da comunicação pública. Criar informativos, sei lá, internos, né? Se isso faz sentido onde tu trabalhas, ou falar aniversário, botar um moralzinho, prestigiar as pessoas que trabalham conosco. Esse é o primeiro passo. É aquela questão, não adianta eu ser legal para os outros se na minha família eu não sou legal. Porque e a família, quando fala mal, ela te enterra mesmo, porque aí as pessoas pensam na mesma, pô, se a família não gosta, imagina os outros. Virar os outros. Então, é importante a gente trazer essas coisas bem assim, ó, como é a gente, né, muito de bate-papo, de falar o real, porque a gente tem que olhar para a comunicação interna primeiro, depois entender o público que a gente quer atingir, que isso nós vamos falar melhor, mas entender que, assim, ó, falar a linguagem simples, gente, que as pessoas entendem, não é ficar falando palavrinha só difícil, só para dizer que tem um monte de expressão. Isso as pessoas acham chato, isso gera antipatia, não gera empatia, gera até um distanciamento. A gente está lá numa comunidade simples, vamos lá se colocar como... Isso não é legal, ninguém gosta disso. Então a gente tem que entender que também, além de ser técnico para algumas coisas, nós temos que ser políticos. E ser político, às vezes, eu vejo que as pessoas pensam assim, mas é isso, não, político não é legal. Ser político é ótimo, é saber se relacionar com as pessoas. E hoje o mercado procura gente que saiba se relacionar com pessoas, não é só o técnico. O técnico era num passado ainda recente na nossa época, né, Nick? Que era só, quantos cursos tu fez? Isso hoje em dia é até o menos que importa. O que importa é como tu te relaciona com as pessoas. Porque o resto corre atrás. A informação está aí, disponível para tudo que é lado. É como tu é agradável com a pessoa, como tu é legal, não é aquela, sabe? Então isso é importante a gente começar dentro do nosso setor. Desculpa que a gente fala muito. Não, mas eu acho que é importante trazer, porque a gente fica muito galgado, volto a dizer, no marketing digital, na comunicação pautada no digital, e essa é apenas uma ferramenta da comunicação. A comunicação tem muito mais, quando a gente pensa em como comunicar com o público, como falar especificamente do munícipe. Vocês se deram conta que no Brasil nós temos 212 milhões de pessoas. Em torno de 150 milhões estão conectadas. O Brasil é um dos países com mais pessoas acessando o WhatsApp no mundo. O Brasil é muito conectado, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, nós temos o resto ali, os outros 30% que não tem acesso ao online. Por que a gente fala que não é só o factual que é importante, a agenda do prefeito, o evento, isso é importante comunicar? Porque isso não vai criar uma comunicação que engaja, não vai gerar reputação. Por isso, volto a dizer, estratégia é norte, planejamento é norte. É só quando a gente consegue planejar, consegue implementar um planejamento
passa a ser um comunicador com o real papel do comunicador da gestão pública, que é um papel de moderador, e não entro no bolo e vamos lá, todo mundo, estão falando mal, então não escuta essa camada da população, não. Quando a gente se apropria do papel de um assessor de comunicação pública, a gente tem que entender que a gente tem que ter um olhar para toda a comunidade. E nós somos a imagem do que a gente representa. Exatamente. Não adianta, mas eu não gosto. Não, gente, tem que ter muita maturidade. E nós temos que trabalhar onde nós estamos, ainda mais nos municípios menores, que as pessoas estão mais atentas, se conhecem. Nós somos aquela imagem daquela entidade, daquela pessoa que está ali, o prefeito, a prefeita, que faz parte, né, que está por trás. Então a gente tem que ter muita maturidade, principalmente a maturidade, assim, que eu digo, é mais emocional, né? Saber lidar com as pessoas. Porque pessoas, a gente falou muito aqui em engajamento, tudo, pessoas se conectam com pessoas. Então, a importância e a gente vai falar, humanizar as postagens, trazer o lado pessoal das pessoas. Não é mais só aquela coisa da informação, fez uma entrega lá de caminhonetes e falar só aquilo lá. As pessoas acham chato. Porque é uma coisa que nós estávamos falando... Mas é que volta, Vanessa, o olhar não é o meu olhar, não sou eu que pauto, é o que o outro está esperando com expectativa. E cada município vai ter um olhar diferente, porque vai ter público diferente, vai ter um público diferente, ou ter munícipes com características diferentes. A nossa comunicação pública... Ela sempre foi atrasada quando a gente para para pensar em estratégias de marketing ou de comunicação, ela está sempre atrás. Porque, claro, a gente sabe os motivos, burocracia, enfim, traves, mudanças de gestão, muitas vezes não conseguimos dar andamento, é o que a gente planeja, mas enquanto a gente continuar só correndo, apagando incêndio, correndo contra a máquina, a gente não vai conseguir gerar o que a gente espera, que é reputação. Só a reputação no momento da crise é o que vai ajudar. Quando a gente só trabalha no factual, volto a dizer, não é errado trabalhar o factual, mas a gente precisa ter um plano. E é importante dizer que o factual ele é fundamental, só que quando a gente planeja os conteúdos e planeja as campanhas, a gente consegue respirar para o factual. Porque o factual apareceu hoje, né? Obviamente, hoje. Tem uma agenda. Tu já está com tudo planejado, então agora vamos focar só nisso. Então a gestão de tempo é trabalhar de forma eficiente, é trabalhar com uma direção correta. E eu sei, gente, o quanto é difícil nós, que somos da comunicação, ter esse olhar do planejamento. Porque a gente não tem essa... digamos, normalmente essa habilidade, mas essa habilidade, acreditem, é fundamental. E faz a diferença. E aí a gente vai trazer de forma bem prática mesmo, para não começar daqui a pouco enrolar muito, a gente deve estar se perguntando, tá, mas e como eu vou planejar? Eu acho que esse às vezes é a interrogação que vem muitas vezes, e das equipes que eu já gerenciei, que eu já fiz gestão, de comunicação, as pessoas, como a Vanessa falou, têm dificuldade de fazer esse planejamento, de ter um plano. A gente vai trazer alguns exemplos bem práticos, tá? De como realmente tirar o nosso plano do papel. Eu sou antiga, então ainda do papel. Mas a gente adora o papelzinho. Eu adoro o papelzinho. Sugestões que eu dou, que nós damos, então, ao longo desses anos que a gente trabalha. Claro, tem várias metodologias que a gente pode usar. Quem é do marketing já ouviu falar nos 4 P's do marketing, né? Preço, produto, promoção, praça. Essa metodologia ela é fantástica, porque tu usa ela para tudo. Independente da área, independente do setor, tu usa para tudo. Quando a gente tem essa metodologia e a gente consegue, e a gente incorpora ela na gente, enfim, para qualquer coisa ela vai servir. Sempre vai lá e faz, divide lá o preço, produto, promoção, prazo. E aí, claro, na comunicação pública não tem preço. O preço ele é visto de uma outra forma. Valor do munícipe. Como o munícipe enxerga valor para aquela determinada ação, para aquele determinado projeto. Então, sempre quando vocês forem pensar um planejamento, eu sei que às vezes é difícil planejar. E vocês vão me dizer, mas já ouvi gente dizendo,
Planejamento engessa. Desconstruam isso da mente de vocês. Planejamento facilita a vida da gente. Porque planejamento me dá controle do que eu quero comunicar. E quando eu não tenho controle, eu viro um barco sem norte, sem leme. Então, o mínimo, eu fazia muito com as equipes, eu sei que prefeitura é dinâmico, muda a todo momento, aí tem crise, aí tem isso, tem aquilo, mas tentem ter um planejamento ou mensal ou trimestral, pelo menos com um macro, um olhar macro, daquilo que vocês querem mostrar. Mapeiem, dividam por eixos estratégicos. Se a gente para pensar, parece complexo, mas não é. Vocês devem estar pensando agora lá na prefeitura de vocês, lá no prefeito de vocês, lá na forma... Na prefeita de vocês, a ideologia em que é usada, enfim, tudo deve estar passando na mente de vocês. Então já identifiquem qual é o forte. Aí vocês começam a ter um norte, ó. O meu prefeito, o forte dele é a educação. A educação é um caos no meu município. Mas o meu prefeito tem projetos legais e essa é a bandeira dele política. Opa! Será que eu vou ficar só no factual? Olha como começa a fazer sentido. Vamos pegar essa bandeira da educação e vamos transformar ela num plano. Vamos começar com as datas comemorativas que tem em torno da educação. Isso não, dá para criar N conteúdos, não fiquem engessados só na data comemorativa também, porque a data comemorativa já é tão banal que todo mundo faz, e claro, a gente faz. Mas eu estou falando com um olhar mais além. Eu mostrar, eu criar uma narrativa em cima daquilo que é positivo, em cima daquela pauta em que a população precisa ver. Lembre de novo, voltem de novo à essência da comunicação pública. A população, o que a população quer ver? O que a população espera da minha gestão? Eles esperam confiança. E uma das coisas mais fáceis, gente, porque eu sempre penso nisso, né, na coisa da comunicação, porque nós viemos de uma outra geração, né, Nick? E hoje o pessoal aqui, tudo bem novos, assim, é uma geração digital, mudou muito de lá para cá. E por isso que a gente tem que estar sempre correndo atrás da máquina para se atualizar. E eu sempre penso, nunca foi tão fácil entender o que o cidadão quer. Primeiro que o cidadão insatisfeito, ele vai para a rede social e fala mal. Então, isso não é para ficar bravo. É um tesouro que nós temos ali. Porque ali tu vai entender o que aquelas pessoas estão falando. Então, normalmente vai falar mal no digital, porque é a forma que ele tem de descarregar aquilo. É o saque, né? É o atual saque agora, né? Então a gente precisa olhar para esses comentários. As métricas nas redes sociais são maravilhosas, mas essa seria uma outra palestra, mas assim, tem tudo ali, gente. Comentário, tem que responder. Quando é muito ofensivo, não fale nada, claro, ou então com muita gentileza, não vamos discutir na rede social, pelo amor de Deus, que tem gente que faz isso. Então, assim, tem que ter educação, voltamos para o relacionamento, que é a nossa essência da comunicação. E essa questão de gestão de pessoas, por isso que digo, a gente não pode deixar o emocional nos abalar. Nós temos que estar sempre com um sorriso no rosto, sempre prontos para ajudar. O nosso papel como moderador, a gente tem que entender que a gente é moderador. O jornalista tem que ser imparcial, não é? A gente sabe que, aí você deve estar pensando também, mas eu sei que aquele fulaninho que está reclamando ali é da oposição. Né? Quem já não escutou isso? E aí entra uma outra estratégia que é legal, que a gente fala muito, e na comunicação pública ainda há pouco, que é a escuta ativa. Né? A gente trabalhar, já tem movimentos na iniciativa privada, enfim, projetos, profissionais específicos que ficam só escutando, para entender, não é nem a questão de, ele está reclamando, a gente tem que, vamos tentar limpar a nossa mente com esse olhar de, mas está criticando. Não, o que ele está criticando? Aí, claro, nós vamos ter o nosso filtro. Esse é da oposição, esse realmente vai ser contra tudo, ok, mas vamos considerar o que está falando, coloca ali, coração limpo, vamos ser profissionais moderadores. Se nós não fizermos cumprirmos o nosso papel como moderador, aí está perdido. Aí deixa tudo a bambu mesmo e que ande o trem da comunicação de forma factual. Mas não, o nosso papel é esse, nosso papel é manter um controle, é ter plano. O plano, gente, acreditem, o plano é a melhor forma de vocês conseguirem convencer o secretário, o prefeito, o fulano, ciclano,
de que, tá, agora nós não vamos fazer essa pauta aqui na rede social, porque ela não faz parte do nosso plano hoje. E nem só convencer, né, amiga? Vamos pegar a carona na questão da nossa colega que estava falando antes, maravilhoso, falando do engajamento, que se fala tanto, que virou a palavra da moda, e muitas das pessoas nem sabem o que é esse tal desse engajamento tanto. Porque o engajamento é só gerar confiança. Todo mundo tem amigo aqui, nós temos aqueles amigos de confiança, aqueles que tu pode contar um segredo que a gente sabe que vai ficar entre nós. Tem aqueles amigos que são, a gente sabe que é só para uma festa. A gente tem que, isso se faz no marketing digital, é gerar uma jornada de confiança. E aí, na rede social, a gente fala rede social porque a rede social é a mais fácil hoje em dia de atingir as pessoas, é a melhor ferramenta que tem. Imagina se tivesse antigamente de uma certa forma, instantânea, né? Mas também não está, a salvação não está ali. Ali é só uma fresta da janela. Ali é só uma forma, porque a gente tem que entender que quando a gente posta, as pessoas, não é uma série que a gente vai lá e parou de ver a série e no outro dia a gente vai lá e vê da mesma forma. O feed, tudo que a gente posta entrega para 3% das pessoas que nos seguem. Por isso que tem gente, a maioria, você já deve ter passado por isso, eu acho importante dizer isso. Às vezes as pessoas te dizem assim, brabas, ai, porque tu nunca curte o que eu posto. Eu digo, amiga, nem vi as coisas que tu posta. Como não, se tu me segue? Gente, não funciona assim. Mas aí, Vanessa, volto a falar da questão da campanha, da questão. Não, mas acho que da saturação de conteúdos, tá? Hoje em dia as pessoas, como eu comentei, 150 milhões de brasileiros estão online, né? Quantas pessoas são bombardeadas por... Todo mundo é bombardeado por milhares de conteúdos diariamente. Por que será que aquele munícipe vai se ater ao meu conteúdo da prefeitura, na agenda do prefeito, que eu achei que era importante, porque o prefeito pediu que eu postasse? A gente, quando for pensar esse plano de planejamento, que aí eu tô dizendo, até eu trago aqui o factual, ó, até eu trago uma sugestão que é o que eu uso. Tá? Eu sempre divido em categorias, porque aí tu acalenta o coração dos secretários, do prefeito, todo mundo. Tu diz, não, vai ter um espaço para tuas agendas, vai ter um espaço com certeza para os eventos, vai ter espaço para tudo dentro do meu plano. Mas eu não posso deixar de trabalhar o institucional e o relacionamento. Dividam sempre por essas 3 categorias. Não fiquem só no factual, só na agenda, só no evento, só na foto. Não. Tentem incorporar isso nas estratégias e nos planos de vocês. Dividam. Tem um espaço do factual, mas eu vou colocar 2, sei lá, quantos posts eu estou prevendo por semana. Pensem também as outras áreas. E aí, quando eu estou falando em plano, eu não estou falando só de rede social, eu estou falando de planejamento mesmo. Vou falar de educação, que é o que eu trouxe o exemplo, a minha gestão. A educação é um dos pontos principais, é um dos eixos principais que norteiam a minha narrativa da comunicação pública do prefeito X. Opa, eu já começo a ter uma narrativa aí, um plano. Agora eu vou começar a organizar essas ações. E essas ações, elas fazem só sentido na rede social? Ou se eu for mapear esse público, ela vai fazer sentido também abrir em outras áreas, usando outras ferramentas? Na minha cidade, faz sentido o carro de som? Vamos botar o carro de som. Faz sentido ainda o folderzinho? O mural com quem que a gente pode conveniar um restaurante que todo mundo vai na cidade? Faz sentido. A gente tem que estar onde o nosso munícipe está. Onde o nosso público está. A gente tem que começar a pensar além da comunicação, além do marketing digital, além do digital. A gente não pode esquecer que comunicação pública, volta a dizer, é eu levar a informação, é comunicar de uma forma que faça sentido. Não é só informar dados, é criar conexão. É a essência do município, gente, que eu acho lindo. Que eu sou de Porto Alegre, eu acho uma das coisas mais fantásticas quando eu visito o município, as pessoas tomarem chimarrão juntas. Aqui em Porto Alegre não tem isso, porque mal a gente abre a porta, já pode dar algum problema, né? Então, assim, essa essência que é fundamental, esse relacionamento que nós estamos falando desse planejamento, isso tem que ser, de novo, volto a falar da comunicação interna, porque ela é o primeiro passo.
Comunicação com relacionamento com a imprensa local, eles não são nossos concorrentes, por favor, eles são nossos aliados. Eu tenho, hoje em dia, é importante a gente falar de assessoria de imprensa, que já passou tanto tempo. Eu já tive no veículo na outra ponta, e nessa ponta é muito importante falar sobre isso, gente. Que as pessoas não sabem se nunca trabalhou em veículo e tal. Os caras recebem milhares de release por dia. Para eles é só mais um release, A diferença num assessor de imprensa bom é aquele que tem relacionamento com a imprensa, com a amiga dos caras que estão lá na ponta, porque é esse que eles vão ouvir. Porque tu vai ligar para ele, normalmente, hoje em dia a gente já tem um WhatsApp para todo mundo, e vai dizer, amigo, eu pensei nessa pauta aqui pro meu prefeito, pra minha prefeita, esse programa teu eu acho super legal, vamos fazer uma entrevista com o prefeito tal dia para falar dessa? Já vai com a solução, com a pauta, porque o jornalista ponta não quer pensar por nós. É nós que temos que ter essa proatividade. E a assessoria de imprensa bem feita é relacionamento. É, de novo, a gente volta, é pessoas. E se tu não te relaciona com a imprensa, não adianta ficar bravo, porque normalmente não vai sair a tua matéria. Tem 15 minutos, amiga. Vamos dar uma acelerada aqui. Aí eu trouxe um exemplo bem prático para a gente começar a entender o planejar. Lançamento de um novo sistema de agendamento online para consultas médicas. Veio essa pauta para nós, nos chamaram lá e nós temos que fazer essa divulgação. Como a gente está muitas vezes com a equipe, está na correria, o que a gente vai fazer? Vai fazer um post. Vai lá, às vezes a gente é o último quase a ficar sabendo da informação, não é verdade? Isso eu sei que isso é realidade de assessorias de prefeitura. Aí volta, eu trago de novo o meu exemplo de Campo Bom. Era assim. Eu fiz um movimento tão grande com eles, eu fiz café com a imprensa, eu fiz café com secretários, eu conversei com todo mundo que era importante, com diretores, para explicar o meu plano, montei um plano, falei como nós iríamos mudar. Gente, eu tive até que explicar o que era notícia. Eles não sabiam o que era notícia, a essência da notícia, o que faz sentido, o que a imprensa compra. Eles não sabiam. Eu fiz todo esse movimento para depois começar a implementar. E aí eu trago aí esse exemplo. Isso é o que a gente faria quando a gente não tem um plano, né? Aí a gente se indaga. Será que todo mundo entendeu? Será que chegou em todo mundo esse post? Se a gente falou que 70% está online, 30% não está online, será que o Joãozinho lá no meu município, que é um município que não é tão conectado, recebeu, ficou sabendo? Aí eu fico indignada, mas como que eles não sabem? Ou a Dona Maria, que a gente está contando que ela olha no Instagram, só que ela é do Facebook, gente. Ela nem olha. E ela, então não adianta, o conteúdo ele tem que estar customizado nos canais também. Não, muita gente hoje vira a cara pro Facebook. O Facebook ainda é a maior rede social. Também é ferramenta. É ferramenta onde as pessoas, as eleitoras lá fiéis, elas estão lá no Facebook. Então a gente tem que gerar um conteúdo lá e é diferente do conteúdo do Instagram. Não vamos criar mais crise mental. Mas não é nem... E é diferente do LinkedIn, que é importante, que é uma comunicação institucional, que também é super importante estar ali presente. E assim vai, né? Não, aí que tá. É olhar todas as ferramentas disponíveis que a gente tem. O que eu marco para vocês aqui de reflexão hoje, depois que a gente terminar esse painel, é quais as ferramentas de comunicação eu estou fazendo uso na minha prefeitura? Ou será que eu estou só apagando incêndio, eu estou só no factual, eu estou só fazendo post? Essa reflexão que eu trago, e eu sei, como eu fui coordenadora de comunicação da FAMURS, eu conheci assessorias de comunicação do estado inteiro, troquei opiniões, compartilhei ideias, e é igual. A gente acaba apagando incêndio, esquece que nós temos um mar aí de possibilidades, de ferramentas para utilizar de comunicação para chegar no nosso município. E aí eu trago aqui um exemplo simples, só para vocês identificarem. Aquela mesma pauta, ó, quando eu tenho planejamento, eu vou mapear quem são os públicos que mais precisam desse serviço, eu vou pensar os formatos para atender e atingir esse público, para conectar com esse público. Aí daqui a pouco vai fazer sentido, sim, eu vou gravar um vídeo curto com um agente de saúde, eu vou pegar um agente de saúde no meu município que vai estar explicando. Aí, opa, essa pauta, essa política pública, esse projeto faz sentido disparar em grupos de WhatsApp. Aí eu vou pensar uma comunicação para levar lá também. E aí eu já vou estar com o meu mapeamento dos meus stakeholders, dos meus formadores de opinião, já vou trabalhar com a nanosegmentação. A gente não fala ainda na comunicação pública sobre nanosegmentação. A gente ainda está nivelando mulher, homem, de tantos anos a tantos anos, que faz isso com escolaridade.
Gente, nós já estamos, Amazon, Netflix, já trabalham com nanosegmentação há mais de 15 anos. E vamos dar um exemplo, Nick, porque senão realmente as pessoas acabam não entendendo. Quanto mais nichar o público, melhor. A gente hoje, vocês veem que o marketing digital, que é realmente maravilhoso, né? Nossa, eu acho que é libertador, assim, mas é um baita desafio. A Netflix, ela conversa com vocês, né? Ela já tá, vocês veem que cada vez ela vai dizer assim, fulana, Vanessa, essas são as opções de filmes que eu sei que tu gosta, né? Não é assim nessa palavra, pra vocês entenderem. Então aquilo ali, gente, é isso que a Nick está falando, é segmentar o público e já saber, já prever o que o público quer, o que ele gostaria de fazer. E é isso, a gente está sendo todo dia, hoje em dia, mandados não, mas pautados por isso, porque cada vez mais esse é o maior desafio, as pessoas não têm paciência, então não adianta a gente falar um monte de coisa e não voltar, não trazer para a prática, não se comunicar, não conectar com o que a pessoa quer ouvir, um bate-papo. Eu imagino que deve ter alguns assessores que têm dificuldade de dizer para o prefeito, vamos fazer um vídeo, porque por que vídeo é tão importante, gente? E não sei se já falaram por quê, porque o vídeo entrega mais o algoritmo, muito mais do que um post, do um card. O vídeo conecta mais as pessoas, porque as pessoas hoje em dia, o consumidor, o cliente, o eleitor, ele está cada vez mais, ele sabe o que ele quer. E não adianta mais tu falar só o discurso, ele quer saber o teu tom de voz. Mas será que essa Vanessa, essa Nick, elas são assim mesmo, como elas parecem tão legais? O tom de voz, se tu tem empatia, se tu te conecta, se tu é uma pessoa... Então é importantíssimo fazer vídeo. Se às vezes, eu sei que muita gente ainda tem nas suas caixinhas, eu não quero me expor. É importantíssimo se expor. Sinto muito, nós estamos numa era da comunicação, como mais ainda. A exposição, ela faz parte, gente. A gente tem que saber se vender de uma forma positiva, mas entender que isso não é feio. Porque nós que viemos de outra geração, nós aprendíamos que era meio feio fazer isso. Não é feio. Hoje a geração, a minha filha lá com 10 anos, fez 10 ontem, ela grava um vídeo como que alguém tivesse, né? Para ela a naturalidade daquilo. E as gerações são cada vez mais isso, a gente tem que ser natural e mostrar quem somos mesmo, mostrar essa transparência, mostrar a vida pessoal dos prefeitos, das prefeitas. Gosta de cachorro, mostrar com o cachorro, mostrar com os filhos. Mas ainda assim, tudo isso volta, gente, acho que isso tudo são conteúdos. A mais. Volto casas. Nós temos que ter um plano e esses conteúdos têm que fazer sentido dentro desse plano. Eles têm que estar dentro dessa narrativa que a gente vai estar construindo para essa prefeitura. Hoje, outro exercício que eu faço, se vocês cuidam de rede social, porque é o que a gente tem para olhar. Na verdade, lembrem o que eu falei. Usem outras ferramentas, o outdoor, carro de som, enfim, rádio, a imprensa, um baita aliado. Mas, quando a gente olha a nossa rede social hoje, que é onde a gente consegue ver visualmente ali, a gente consegue entender qual é a narrativa que a nossa gestão está, de fato, querendo construir? Se vocês olharem agora, pegarem o Instagram, o Facebook da prefeitura de vocês, olhando os posts que vocês têm ali, vocês vão conseguir ter esse entendimento dessa narrativa que vocês estão querendo construir? Normalmente fique com essa interrogação quando vocês saírem daqui, aí vocês vão lembrar sempre que eu estou falando agora da importância do plano. E normalmente não, e pra você entender, porque não é uma série, gente, as pessoas olham o post e quando ele cai ali pra eles. Não, e aí se não tiver um roteiro muito bem estabelecido e muito também sucinto, e também importante a gente falar. Vou passar rapidinho aqui. Gente, que pode ficar mais um tempo, eu acho que não. Vamos ir, olha só essa do Zé. Entender que a gente tem que ser rápido e tem que falar tudo que tem que falar é importante naquele videozinho ou naquele... Eu vou falar sempre vídeo porque eu acho o vídeo que ele é cada vez... Acho não, tenho certeza, é muito mais importante por causa dessa conexão de tom de voz e de imagem, enfim. Então, esse é o nosso... São desafios enormes, mas a gente entender que quando a pessoa entra numa rede social, a não ser que tu já seja uma pessoa que as pessoas vão te procurar, que isso demora muito para acontecer. Né? Senão, não é uma série que tu para a série e continua. O feed vai aparecer o post ali por acaso. Invistam também nos stories, que é o canal mais importante dentro do Instagram, onde tem mais visualização por isso, porque as pessoas também não querem perder muito tempo, elas querem olhar as coisas rápidas.
Então não é só o postar, né, o storytelling, mas essa não é uma... planejamento. O planejamento só vai conseguir fazer isso com planejamento, com campanha, com formato, com entendimento do público-alvo. Acho que o mapeamento de públicos é fundamental. Eu sei que o tempo está curto, gente. É uma pena a gente estar atropelando, a gente tem tanta coisa legal para falar. Eu sou apaixonada e acredito muito na importância do planejamento, na importância da estratégia. E aí eu trago aí algumas reflexões que o planejar e criar estratégia não significa engessar, não esqueçam disso. Quando a gente pensa um planejamento, eu não estou engessando. Aí até trago ali na lâmina anterior algumas sugestões. Traga o factual, mas não deixem a tua comunicação virar um boletim de notícias. A tua comunicação, ela tem que ser atraente, ela tem que ser impactante, ela tem que ser relevante. Ela tem que ser visual. Ela tem que ser visual, ela tem que conectar com o teu público. Você tem que criar essa narrativa para criar essa conexão com a tua comunidade. Nós estamos falando de pessoas. Não esqueçam disso. Voltem à essência da comunicação pública. E aí, concluindo aqui, comunicação pública não é só sobre dizer o que fizemos, é sobre fazer com que as pessoas se sintam parte do que fazemos. Então, assim, essa frase eu acho fantástica e ela me norteia há muitos anos. Toda vez que eu penso em comunicação pública, eu penso nessa frase. Eu penso que não é o que eu quero, não é o que eu quero pautar o tempo todo, não é o que eu quero impor para o meu munícipe, não é o que eu quero trazer para a minha comunidade. Primeiro eu tenho que desenvolver escuta ativa, ser moderador, ter um plano, onde dentro desse plano eu crio uma narrativa daquilo que eu quero mostrar. E nós temos aí o incrível Zeca Honorato, que é um gênio aí das narrativas, que logo mais agora já vai estar aí falando também para nós. Mas lembrem de tudo isso. O que eu trago então é o que antecede isso tudo, que é o pensar, criar autoridade e sim, moderar essa bagunça toda que às vezes é a comunicação pública e a gente cai de paraquedas muitas vezes. E essas dicas que eu trago aqui de plano, de planejamento, de estratégia, é só para nos dar um respiro, para a gente conseguir botar os nossos pés no chão, ter um pouco mais de autoridade, poder falar com firmeza com as pessoas que vão estar perpassando a nossa realidade ali naquele momento em que eu vou estar desempenhando aquele papel dentro de uma prefeitura, enfim, e poder fazer o papel de uma forma que faça sentido para essa comunidade. Nunca esqueçam disso, sempre é pautado na expectativa do outro. E aí é com vocês, porque aí cada prefeitura vai ter as suas particularidades, suas peculiaridades, e vão ter pessoas diferentes, públicos diferentes, munícipes com interesses diferentes. E para saber a expectativa do outro, a gente tem que conhecer, ouvir. E nós não podemos conhecê-lo sem ouvir, sem escutar, né? Não só ouvir, escutar, escutativa. Nós estamos muito só ouvindo, mas não estamos escutando. Escutar as pessoas, entenderem o que elas querem, quais são as comunidades que elas estão inseridas ali. É a comunidade da educação, é a comunidade da saúde, é a comunidade do meio ambiente, elas se comportam de formas diferentes. Então, hoje em dia nem se fala mais em público-alvo, né? A Nick trouxe na nanocomunicação, as personas, enfim, porque quanto mais nichado e mais a gente entender o que esse público quer, a gente vai conseguir fazer uma comunicação eficaz. Isso aí, gente. Espero que a gente tenha trazido mais indagações aí. Eu sei que o tempo é curtinho, mas qualquer dúvida a gente está à disposição também para vocês, o que for necessário. Tem tempinho para pergunta, pessoal. Bem? Já bem. Eu já até escrevi aqui. Aí tem um monte de rostinhos conhecidos aqui, coisa boa. Acho que eu sou a que mais faço pergunta, mas é que eu gosto de participar e interagir. Parabéns, Monique, parabéns, Vanessa, excelente explanação. Eu sou de Cruz Alta, uma cidade que tem 60 mil habitantes, e nós tivemos um desafio na primeira gestão da doutora Paula, porque nós tínhamos um Instagram praticamente inativo. De 2.000 seguidores que tinha, hoje a gente já tem 20, chegando nos 23, 22 e alguma coisa, e nós fazemos essa comunicação humanizada. As pessoas resolvem problemas pela nossa rede social.
E eu notei que um grande aliado era para mim era passar o meu WhatsApp para as pessoas ali, porque ninguém mais reclamava, não. O pessoal reclama na rede social, resolve, mas a próxima reclamação já vai ser interno para mim. Então a gente faz isso humanizado, nossas interações são muito boas. Em 30, nossas métricas ali, né, mostram que mais de 1 milhão de interações a cada 30 dias. Tem aqui, posso mostrar, mas o desafio é a comunicação interna. Esse, para nós, eu falei bastante, porque eu sei. Sim, está sendo o maior desafio. Só que daí o informativo, vai, grupo de WhatsApp, como é que a gente vai botar 2.000 funcionários num grupo? Né? Passar para o secretário, passar para o seu grupo da sua secretaria. Eles não passam. Então, eu queria ouvir mais alguma coisa de vocês, assim, não só como levar a informação, só comunicar, mas que a opinião, o sentimento deles voltem para nós. Eu vou te dar até o desafio, querida, desculpa te interromper, eu vou te dar até um exemplo que eu faço, um informativo, né? Hoje eu sou jornalista responsável pela Companhia Rio Grandense de Mineração, então nós temos várias unidades e a gente tem que desde a pessoa que é mineradora lá, tem que receber informação desde a secretária do presidente, né? Então, e eu tinha esse desafio exatamente, por isso que eu digo que a comunicação interna, porque se ela começa, é que nem a família, se não começa na família, é complicado. A comunicação interna é importante porque as pessoas te ajudam também, quando elas estão também engajadas contigo, quando elas confiam no teu trabalho. Então, uma coisa importante, tu vai ter que, assim, ó, é que nem educar filho, né? Não sei se tu tem filho. Não é repreender, claro que às vezes tem que repreender, assim, tu tem que falar 1000 vezes a mesma coisa. Vai falando, filho, vai falando. Um dia entra. Então a gente tem que falar, gente, vocês têm que acompanhar o informativo. Cria uma comunidade no WhatsApp, porque aí tu pode botar todas as pessoas a entrarem na comunidade e vai esclarecendo elas, assim, mandando lá, gente, não sei se vocês têm lista de transmissão, nós fizemos lá, é maravilhoso, para mim é tudo que é informação assim, que pode ser divulgada, a gente divulga ali internamente. Não esqueçam de entrar na comunidade, estou esperando vocês, mas sempre de uma forma simples, de uma forma bacana, né? Ou de uma forma que seja, ajuda, é importante vocês saberem o que está acontecendo, a gente precisa que vocês entrem na comunidade, porque ali a comunidade do WhatsApp, tu consegue ter um monte de gente, reter ali, a lista de transmissão é 236 pessoas, eu acho, a cada lista, tu vai ter que fazer um monte de lista. Mas o WhatsApp ainda, para isso, é o que mais funciona, porque as pessoas estão no WhatsApp. Eu vou fazer uma intervenção aqui. Eu passei por algo parecido, vou trazer de novo o exemplo de Campo Bom, porque ele realmente foi um grande desafio. Já tinha coordenado várias comunicações de, enfim, entidades, setor privado e tudo, mas lá foi realmente um desafio. O que eu fiz? Eu fiz um trabalho realmente humanizado e formiguinha. Primeiro eu fiz o café com os secretários. Na primeira semana que eu entrei, montei uma apresentação e fiz um café com os secretários. Depois eu fiz um café com a imprensa. Depois eu fiz, com cada secretário eu tinha um encontro, nos primeiros 3 meses, de novo, controle e prazo. Eu sou muito sistemática, eu acho que isso é ótimo, quando a gente consegue manter o controle no meio do caos, que a gente se destaca e as pessoas começam a te olhar como uma autoridade. Aí eu fiz esse café, aí depois eu peguei, em parceria com os secretários, a gente criou um evento para cada secretaria com seus colaboradores. Isso foi, assim, maravilhoso. A gente fez para todas as secretarias. Eles chegavam a esperar, Monique, quando é que é o meu? Quando é que é o meu? Quando é que é o meu? Alguns queriam fazer churrasco, aí a gente adaptou para a realidade de cada secretaria. Uma secretaria de obras, a gente fez um churrasco meio-dia, depois eu fiz uma atração com música e depois eu falei um pouco da comunicação da prefeitura, trouxe um pouco das ações do norte, da narrativa que eu estava querendo conduzir do Luciano Ortiz, que era educação, isso e aquilo. Trouxe nesses encontros. Então eu consegui, em 3 meses eu atingi todo mundo de forma organizada, né? É como se fosse uma campanha interna e que funcionou muito bem. E depois eu mantive uma news, que eu mandava toda semana, toda sexta-feira eu fazia uma news, eu mandava para todos os servidores, que eu mesmo montava a news, criávamos um padrão visual, mandávamos para todos os servidores, e nós ainda tínhamos um grupo de WhatsApp que poucas pessoas olham. É muita mensagem, poucos olhos, mas eu ainda reforçava no grupo de WhatsApp.
E sempre que eu podia, eu reforçava de novo, eu não botava só uma vez. Eu botava uma vez, eu botava outra vez. Quem faz muito bem isso é o Voltaire. Voltaire, quando ele quer chegar, ele quer alguma coisa, ele manda muitas vezes, ele repete muitas vezes, e isso funciona no WhatsApp. Pode parecer às vezes chato, mas tem um desafio mas daí. é importante porque te impacta, então a gente tem que entender isso. Mas assim, as pessoas também não querem ler muito, infelizmente. Coisas objetivas. Isso é um problema da atualidade, objetivas. porque elas não têm paciência para ler. E eu sem paciência. Que é muito ruim. Então a gente tem que também saber, por isso que a questão visual ela é muito importante, porque o visual bota uma foto lá estourada e só o principal, bota no mural lá de onde tu trabalha também, tenta cercar aquela pessoa daquela informação de todas as formas, que ela não possa, onde ela vai, ela vê. Essa me chama, a de cara com elas, a gente é um ano de programa, então a gente já tem uma conexão, a gente quase se mata. Gente, obrigada, espero que tenha ajudado um pouquinho e estou à disposição mesmo para vocês quiserem me chamar no WhatsApp, mandar e-mail, como vocês quiserem chegar até mim, gritarem. Então aí, sigam de cara com elas. Mais uma? Então, bom dia, né? Eu sou Luciane, né? Eu sou da cidade do Rio Grande. E nós estávamos lá na administração municipal até o ano passado pela terceira vez. E ao encontro do que vocês estavam falando, eu comentei com o Munhoz que seria muito importante, hoje eu estou na FAMURS, né, na coordenação de educação, mas que seria muito importante nós realizarmos um curso, né, para realmente essa comunicação. Né? Bacana. Que eu acho que é uma dificuldade dos municípios. Em Rio Grande, durante os 4 anos, nós tivemos 7 pessoas que passaram pela comunicação. E o mesmo problema que essa menina falou lá de Cruz Alta, nós tínhamos também. A comunicação interna. Então, trabalhamos com essa dificuldade os 4 anos. E o meu marido, então prefeito, ele é analógico. 30% da população brasileira. Exatamente. Ele é excelente gestor, administrador, mas ele não usa, né, rede social, não usa os veículos de informação que tinham a prefeitura. Então, isso hoje é fundamental. Parabéns. Obrigada. Pela apresentação de vocês e espero que a gente tenha Como tem conosco lá, disposição. que precisar, né, Nick? Planejamento, planejamento. paixão.